Qual a tributação no Simples Nacional para profissional liberal? Então, se você é um profissional liberal, está pensando em abrir um CNPJ e quer entender melhor sobre como funciona o Simples Nacional, nesse caso, eu vou estar te explicando aqui com um exemplo prático, item a item, que você vai ter de despesa para exercer a sua atividade. Sou Ricardo Ceribelli, um dos contadores na Ceribelli Contabilidade, e no vídeo de hoje eu vou te explicar melhor sobre como é a tributação do profissional liberal no Simples Nacional. Mas antes, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então vamos lá. Eu preparei uma apresentação para explicar melhor sobre esse assunto. Então vou te mostrar aqui um exemplo prático sobre como funciona a tributação pelo Simples Nacional. Então, o primeiro ponto que nós temos é a questão da tributação pelo Simples Nacional com o fator R maior ou igual a 28%. E aí, o que é esse fator R, no caso? No Simples Nacional, para a gente determinar qual que vai ser o enquadramento da sua empresa, se vai ser pelo anexo 3º ou pelo anexo 5º, depende do fator R, que é a relação da folha de pagamento, incluindo o prolabore dos sócios, que é o salário de quem é sócio, e também a parte dos funcionários, se a empresa tiver funcionário, em relação ao faturamento. Então, se o faturamento é, por exemplo, R$10.000 e essa folha é de 2.800, então o fator R é de 28%. Se o valor é menor, vai ser, no caso, menor o percentual, e aí, sendo menor que 28%, não enquadra pelo anexo 3º. E qual que é a vantagem disso, de manter essa proporção? É que a alíquota de imposto ela fica menor, ela inicia em 6%. Então aqui, quando você não mantém a proporção, a alíquota começa em 15,5% e quando você mantém em 6%, ou seja, uma bela diferença entre uma opção e outra. Então nós temos aqui uma análise tributária do Simples Nacional pelo fator R, sendo maior ou igual a 28% e sendo menor que 28%. Então aqui nós temos o valor do rendimento de R$5.000. Nós temos aqui então o rendimento de R$5.000, então o fator R, 28%, o prolabore aqui é de 1.400. Nesse exemplo, a empresa não tem folha de pagamento, então seria somente o prolabore dos sócios. E aqui, sobre o valor de R$5.000, nós temos R$300 do Simples Nacional. Sobre o prolabore de 1.400, nós temos o valor do INSS de R$154. E nós temos ainda aqui uma estimativa de mensalidade da contabilidade em torno de R$400. Isso aqui é uma estimativa de mercado que eu coloquei. Nós temos empresas no mercado que cobram valores menores que esse, maiores que esse, então depende muito do tipo de serviço que você está buscando. Aqui eu pus apenas uma estimativa para efeito de cálculo. E aqui é o total da despesa, 854, em torno de 17% do faturamento. Avançando aqui, nós temos o exemplo quando esse fator R é menor que 28%, ou seja, aqui nós estamos lançando o valor pelo mínimo, 1.302, e mantendo aqui os R$5.000. Então, como você pode ver, ficou menor que 28%. E nesse caso, a alíquota que antes era 6%, agora passa para 15,5%. Então, como você pode ver, tem uma bela diferença entre uma tributação e outra, e aqui a parte do INSS, nesse caso, reduz um pouco, mas muito alto, muito diferente ainda do que representa a questão aqui do Simples Nacional. E o demais aqui, a parte da mensalidade, mantém a mesma coisa. Então, nós temos essa grande diferença aqui nas despesas, que dá uma diferença em torno de 9%, em torno de R$460. O exemplo com R$10.000, 28%, prolabore 2.800. Nós temos um total de despesa aqui de R$1.350. Já quando a gente mantém o valor aqui em 1.302, então a gente não faz o reajuste, o percentual do fator R cai mais um pouco, em torno de 13%, e a alíquota aqui mantém os 15,5%. Então aqui o total de despesa vai lá para quase R$2.100, em torno de 20% do faturamento. E aí a diferença é de mais de 7%, em torno de R$740. Aqui nós temos a análise tributária agora só com o fator R, sem ter essa comparação
com o outro regime tributário, com o outro enquadramento, né, quando não é 28% no Simples. Então aqui nós temos o valor de R$5.000 igual lá, e aqui eu acrescentei a composição do rendimento. E o que seria isso? Quando você é sócio de empresa, você recebe os rendimentos de duas formas. Uma delas é através do Prolabore, que é esse valor que nós colocamos aqui em cima, e sobre esse valor vai incidir o INSS. E nós também temos a questão da distribuição de lucro. E a distribuição de lucro seria o quê? Seria o valor do faturamento aqui em cima, menos o Prolabore e menos as despesas. Então, a gente tirou o Prolabore, tirou as despesas para exercer a atividade, o que sobrou ali é o lucro. Então, nós podemos considerar que com um rendimento de R$5.000, um faturamento de R$5.000, o total de rendimento foi em torno de R$4.100, que seria 1.400 do Prolabore mais 2.746 da distribuição de lucro. E assim segue para os demais exemplos. Então aqui a questão do Prolabore, a questão do lucro e a questão aqui do total do rendimento. E assim vai também para o exemplo de R$15.000 e também para o exemplo de R$20.000. Então tem essa diferença. Aqui eu vou deixar mais 2 vídeos bem interessantes para quem é profissional liberal entender um pouco mais sobre esse assunto. Se ficar alguma dúvida, poste aqui nos comentários ou entre em contato conosco para entender melhor sobre como funcionam os nossos serviços. Eu espero ter te ajudado com esse assunto. Não deixe de deixar o seu like, de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo.